Oi, minha gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para bater um papo com vocês, sem roteiro. Se vocês me acompanham já há algum tempo no canal, já devem ter me visto falando de merda, de bosta, de cocô. Mas já me explico para você pensar... Jana, que escatologia é essa? Para onde vamos? Onde é que vamos parar com esse canal? Maio é o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. E se você me segue há algum tempo, você talvez saiba que eu vivo com uma doença autoimune, uma doença inflamatória do intestino, que se chama doença de Crohn. E embora durante muitos anos eu tenha feito a escolha consciente de não falar sobre isso publicamente, numa das vezes que eu adoeci gravemente, eu já tinha um canal no YouTube. E se você me acompanha desde lá atrás, já deve ter visto vídeos meus em que eu tô com uma forma física bastante diferente, porque eu passei algum tempo no hospital e voltei bem diferente para casa. E como eu tinha sumido do canal na época, eu decidi gravar um vídeo sinalizando, contando para as pessoas o que é que tinha acontecido. E foi então que eu decidi falar publicamente sobre a minha experiência com a doença de Crohn. E vez ou outra, em especial nos maios roxos, eu conto um pouco da minha história, trago um pouco daquilo que me aconteceu quando eu descobri a enfermidade e nos anos seguintes. Quando eu faço isso, eu acho já importante deixar claro que o objetivo não é universalizar, a partir da minha história, definir que todo mundo tem a história igual a minha. É evidente que o objetivo não é esse, que a ideia é justamente compartilhar mais uma história dentre as histórias que vão surgindo por aí, que talvez você conheça, de pessoas que vivem com uma doença autoimune como a minha, que é a doença de Crohn. E que tem aí as suas parentes, digamos assim, como a colite, né, retocolite ulcerativa, enfim, são algumas as enfermidades que guardam semelhanças com a doença de Crohn e que fazem parte desse guarda-chuva aí chamado doenças inflamatórias intestinais. E é curioso falar sobre isso, porque as doenças inflamatórias intestinais, elas envolvem o quê? O intestino. Se elas envolvem o intestino, elas envolvem bosta e merda. E a gente não fala sobre isso. Tem todo um constrangimento em torno disso. Eu sei lá de onde isso origina, desculpa, eu não fui estudar esse ponto específico, de entender se é desde sempre na história da humanidade que falar sobre merda, sobre bosta, causa constrangimento. Sendo que isso é algo que une a todas as pessoas do planeta Terra. Todo mundo caga, gente, assim como todo mundo mija. Ai, que vocabulário maravilhoso, gente. Que dia, hein? Que dia pra você estar vendo esse vídeo. Que dia pra se estar na internet. Aqui é conteúdo de qualidade, Brasil. Mas eu tô te dizendo isso porque se falar sobre essa experiência pode ser constrangedor para várias pessoas, e para mim não é mais, porque eu já falo sobre que tinha lá um monte de mosca em volta da bolsa de colostomia. Isso é muito estigmatizante, isso é péssimo. E eu, ao longo da minha jornada usando a bolsa de colostomia, eu conheci muita gente que me procurou para dizer: que bacana ouvir você falando sobre isso, mostrando as suas experiências sociais usando a bolsa de colostomia, porque eu conheço fulano ou eu mesma parei de fazer coisas porque não me sentia segura, confortável em ambientes que havia outras pessoas. Então, muita gente deixa de viver experiências sociais, de estar em comunidade em função de viver com uma doença inflamatória intestinal. E eu mesma já me senti muito insegura vivendo com a enfermidade. E se eu gravo esse vídeo hoje, é para trazer mais um relato, para somar com outras conversas sobre essa doença, a doença de Crohn, que é considerada uma doença rara. É uma doença sobre a qual já se fala em alguns espaços. Eu acho que talvez você conheça a Lorena Eltz, é alguém que fala bastante sobre esse tema. Mas eu acho que quanto mais relatos, melhor, para a gente se sentir parte mesmo de uma comunidade. Então, ao invés de querer que a minha experiência seja tratada como uma história que universaliza, que todo mundo vive do mesmo jeito, a ideia é justamente ser mais uma pessoa falando sobre isso, a partir, claro, da minha vivência individual. Então, há outras tantas maneiras de olhar para essa enfermidade, ou para como se vive com essa enfermidade. E no dia de hoje, eu decidi recortar uma experiência específica para fazer essa conversa com vocês. Eu me lembro nitidamente de quando eu recebi o diagnóstico, e é sobre isso que eu gostaria de falar. Quando eu fui diagnosticada com a doença
de Crohn. Na verdade, antes me deram outro diagnóstico de uma outra doença inflamatória intestinal e o meu diagnóstico ele ficou meio que, entre aspas, em suspenso durante meses. Eu tinha características de doenças diferentes, mas que são próximas. Então, o meu diagnóstico ele ficou um tempão assim, será que é isso? Será que não é? E tal. Mas eu me lembro de... eu morava na Alemanha na época, eu tinha recebido uma bolsa de estudos do DAAD. Eu lembro de ficar muito feliz quando eu recebi essa bolsa de estudos, porque um dos meus grandes sonhos de vida era poder estudar fora, e quando eu era mais jovem eu nunca tinha tido oportunidade, porque os meus pais não podiam me bancar. Então, quando já na faculdade, com 27 anos, eu tive a oportunidade de estudar fora a partir dessa bolsa, eu senti essa grande realização de vida. Então, eu estava muito feliz morando fora, embora eu tivesse vivido também uma série de desafios, que não, o tema não é esse aqui agora, mas também dá pra falar sobre essas coisas todas, não é mesmo? Eu me lembro de ter sentido uma grande alegria de estar podendo viver aquela experiência naquele momento. E quando eu comecei a ter os sintomas, eu não sabia que eram sintomas de uma doença autoimune, de algo crônico. Mas eu fiquei um mês sentindo cólica, aí comecei a ter diarreia, e comecei a ter sangue na diarreia, sem conseguir entender bem o que era isso. E aí, quando eu decidi ir ao médico, eu imaginava que ia ser uma bobagem. Eu nunca tinha estado doente antes, a não ser assim, crise de garganta, mas eu nunca tinha tido algo mais sério, digamos assim, que me levasse a ficar internada muito tempo, por exemplo, nem nada disso. E eu me lembro de ouvir da boca do médico que possivelmente eu tinha uma doença inflamatória intestinal e de naquele momento ficar pensando, gente, será que eu não estou entendendo o alemão dele? Será que ele está me falando um negócio? Eu não estou conseguindo entender, ele está falando que é uma doença crônica. Eu acho que eu devo ter errado. É o alemão que está me atrapalhando, é a língua estrangeira que eu não estou sendo capaz de entender. E aí quando eu bati a porta e saí do consultório, eu me lembro de ficar com essa ideia recursiva. Não pode ser, não é possível, é uma doença crônica. Eu sou muito jovem. Eu pensava, não é possível, é uma doença crônica. E na sequência me vinha o pensamento, como é que eu vou viver com uma doença? Eu nunca mais vou ser saudável. E aqui eu já faço essa pausa, porque observe que interessante esse movimento que eu fiz. Nunca mais vou ser saudável, como é que eu posso viver a partir daqui, a partir de um diagnóstico. Então observe que eu tinha então um entendimento ali na cabeça do que era saúde, né? E a partir do momento que eu estava recebendo um diagnóstico, era quase como se eu estivesse recebendo uma condenação, como se a vida não pudesse mais ser florida e feliz porque eu estava recebendo aquele diagnóstico. Então, é claro, é natural que as pessoas ao receberem um diagnóstico, é muito possível que elas sofram, se entristeçam, tentem buscar o sentido daquilo na vida delas. E era isso que eu estava fazendo naquele momento. Mas hoje, tantos anos depois, eu percebo quanto o meu entendimento de saúde era um entendimento equivocado. Porque, veja, eu hoje me sinto saudável e eu vivo com uma doença autoimune, inflamatória, intestinal. Então hoje o meu entendimento de saúde ou de estar saudável é outro do que eu tinha lá, a Janaísa dos 28 anos, há 13 anos, né? Então, eu acho que bater esse papo, trazer essa conversa pra vocês é também importante pra mim, não só pra eu ir realizando essas coisas conforme eu conto pra vocês, mas também pra compartilhar isso com pessoas que talvez estejam vivendo um diagnóstico, mesmo que ele não seja o diagnóstico de uma doença autoimune, de uma doença inflamatória intestinal. Veja, eu sofri por meses, no meu caso, ao invés de melhorar, eu fui piorando. Quando eu recebi esse possível diagnóstico, a princípio o diagnóstico foi de colite, e eu ficava reverberando, meu Deus do céu, então é crônico, vou ter que conviver isso pra sempre, como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu não tinha a menor ideia do que estava por vir, porque na verdade, ao invés de o diagnóstico fazer com que rapidamente o meu problema se solucionasse, que era também uma outra ideia bastante ingênua que eu tinha, é claro que não foi assim. Eu fui piorando, os remédios não estavam fazendo efeito, e depois de 6 meses desse diagnóstico inicial, eu fui internada, e eu fiquei 40 dias internada. E quando eu fui internada, eu pensei também muito ingenuamente, agora sim eu vou melhorar. Então eu imaginava, você vê que o entendimento de saúde, de melhora, dos processos de adoecer, estavam todos, eu estava ainda configurando um pouco essas coisas na minha cabeça, justamente por nunca ter adoecido, em especial na fase adulta, né?
as crises de amidalite que eu tive que inclusive ficar internada por isso, eu era muito criança. Então observe que eu estava tentando perceber o que estava acontecendo comigo, estabelecendo ou pensando a partir de ideais de saúde, do que é adoecer, de quando se melhora, uma coisa inclusive um pouco romantizada, sei lá. E então eu fui internada 6 meses depois do diagnóstico e eu só piorava. E eu só fui começar a melhorar, e esse melhorar levou muitos meses, 30 dias depois da internação. Então até lá foi choro e ranger de dentes, muito ranger de dentes. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, porque na verdade o que eu queria falar era justamente sobre esse pensamento recursivo em torno da questão da saúde e do, meu Deus, agora o que vai ser de mim, o que eu faço, o que eu faço. Eu tinha vontade de fechar a porta do médico e abrir de novo para ver se ele me falava uma outra coisa. Vai dar certo, eu vou abrir essa porta, ele vai falar outra coisa, não vai falar isso de novo, ele não vai ficar se repetindo. E é claro que isso não aconteceu. E 13 anos depois, olha eu aqui. Ô, Janaísa, se eu pudesse dar um recado para ela, né? Eu diria para ela, paciência, que o corpo tem um tempo que não necessariamente é o seu. E o seu, da sua cachola, né? Às vezes a cachola da gente fica ali dizendo, não, tem que melhorar, mas não melhora. Inclusive, eu vou fazer essa pausa aqui rápida. É muito comum quando eu falar sobre a doença de Crohn e as pessoas me trazerem respostas mirabolantes que vão salvar, porque tá salvando muita gente, tem cura, fulano foi curado. Gente, não tem cura, tá? As pessoas podem melhorar os seus sintomas. Eu mesma vivo em remissão há muito tempo já. Mas você não precisa me indicar um protocolo, não precisa me indicar uma dieta. Eu já passei por várias, inclusive. Não precisa me recomendar nada disso. Isso, inclusive, é um pouco hostil, embora não pareça. É um pouco hostil, porque parece que o outro também não pensa sobre a própria vida. E também não pode me dizer, deve ter sido o estresse, porque, de novo, parece que é a gente que causa a doença na gente, e não é nisso que eu acredito. E aí, quando eu penso no meu processo de convívio com essa enfermidade, eu penso em todas as figuras que são e foram importantes para minha vida continuar sendo possível, né? Eu acho que, em primeiro lugar, né, toda a equipe do hospital em que eu fiquei internada, nos hospitais em que já fiquei internada, porque eu já fiquei internada quando vivia na Alemanha e depois no Brasil também. O suporte emocional que eu tive de profissionais, terapeutas, por exemplo. Quando eu estava internada na Alemanha, eu achava que eu nunca mais ia poder sair daquele hospital, porque eu sentia dores tão profundas que passavam muito pouco, muito rapidamente, quando eu usava um remédio específico. Para além disso, eram dores o tempo inteiro, e eu achava que nunca mais eu ia poder sair daquele lugar. Então observe que interessante, né, que nesse processo, inclusive, estava no outro país. Ô, meu amor, claro que você vai ter que sair desse hospital. Claro que eu tive que sair dele, porque eu tinha, inclusive, voltar pro meu país de origem. Mas a gente fica tão imerso nesse universo, tentando, com todas as forças que ainda restam, se manter ali, sã e viva, que eu tinha, num dado momento, eu tinha essa percepção. Então, as profissionais que contribuíram para eu entender o mundo com a doença e não apesar dela, foram muito importantes para que eu tivesse um pouquinho de confiança para sair dali. Lembra que eu falei sobre segurança? Vivendo com a doença é isso, né? Você sentir algum tipo de segurança estando no mundo. E essa segurança vem de diferentes maneiras, e nesse caso específico eu tô falando da convivência com uma enfermidade que socialmente carrega muitos problemas, né? Você ser alguém que precisa correr num banheiro a qualquer momento, isso pode ser muito constrangedor e de pouca compreensão da comunidade, né? De pessoas que você não conhece, que não sabem o que você está vivendo. E às vezes as pessoas querem tirar sarro, fazer piadinha. Então tudo isso pode movimentar uma sensação de vergonha muito grande, de insegurança muito grande, que faz com que as pessoas deixem de viver em comunidade e deixem de se sentir seguras, né? Então eu tardei a me sentir segura de novo, e as pessoas envolvidas em me ajudar a entender o que era a enfermidade foram muito importantes. Para além disso, claro, dessa estrutura toda, foi muito importante para mim a maneira como as pessoas da minha família e do meu ciclo de amizades me ajudaram também a me reerguer, né? Foram pessoas que me acolheram sem preconceitos e com todo o amor do mundo, nas minhas fases mais difíceis, não tentando colocar panos quentes, entendendo a gravidade do que eu estava vivendo e tentando simplesmente me ajudar, me ouvir, me acolher, sabe? Então essa escuta que vinha de um lado de terapeutas e de outro, desse círculo de amizades e das pessoas da minha família, isso foi vital para mim, né? É vital para mim até hoje. Para além disso, essa estrutura que tem a ver com, no caso da Alemanha, o fato de eu estar lá através de uma bolsa de estudos que me permitiu ter
o apoio através da Bolsa de Estudos para ter o acesso médico, né? E no caso do Brasil, tanto o SUS quanto os serviços dos convênios e dos hospitais conveniados, através dos quais eu fui atendida nas diferentes cidades em que eu já morei. E aí aqui tem uma coisa importante de dizer, gente, que a rede de saúde, né, ela é muito ampla, tanto pública quanto privada, e muito diferente nos diferentes lugares. Nem todo mundo descobre que tem doença de Crohn facilmente, né? Às vezes as pessoas convivem com os sintomas durante meses, às vezes anos, sem entender o que tem. E no momento em que a gente está muito fragilizado, é muito difícil você ter a disposição para ir buscando esses recursos. Então, fazer parte de uma rede, digamos assim, que vai falando sobre isso, então, falar sobre essas questões em diferentes ambientes é muito importante para ajudar a gente a entender quais são os recursos que me estão disponíveis quando eu preciso deles, né? Lá atrás, eu tinha muito medo do que seria essa vida, né? Uma doença crônica, ela não vai embora nunca. De fato, ela não vai embora nunca. Então, a vida, ela é diferente de quando eu não tinha nenhuma enfermidade crônica. É evidente. Mas o fato de ser diferente não significa que ela seja sempre ruim. Não significa que ela seja só ruim. Pelo contrário, quando eu paro para pensar a quantidade de coisas que eu fiz depois que descobri o diagnóstico, é inimaginável para a Janaísa, que estava no hospital da primeira vez que foi internada e que achava que nunca nem ia sair dali. As coisas que eu fiz depois são inimagináveis, né? Então, bater esse papo aqui com vocês, para mim, é importante porque eu acho que esses relatos, eles vão se cruzando, mesmo que não seja a mesma enfermidade, mesmo que não seja exatamente na mesma circunstância. A gente se encontra nos sentimentos que reverberam na cabeça da gente, na estrutura que a gente busca para ser acolhido pelos sistemas e para receber tratamento. Porque a gente pode ir encontrando no outro também esse lugar de perguntar sobre como foi que você fez. Tive essa conversa com muita gente e essa conversa foi muito importante para mim. Essas conversas foram muito importantes e marcantes para mim. Então eu faço questão, todo Maio Roxo, ou alguns dos Maios Roxos, em trazer essa conversa para minha audiência, mesmo que não seja a parte central do meu canal, né? O meu canal eu falo sobre linguagem, sobre política, sobre outras tantas coisas, mas para mim é muito importante trazer essa conversa para cá, né? Porque a gente fica sem norte muitas vezes quando recebe um diagnóstico, porque a gente fica se perguntando o que é viver a vida depois desse diagnóstico. De novo, porque eu acho que parte disso tem a ver com o entendimento que a gente tem do que é saúde, sobre como a gente fala sobre saúde, né? Sobre o quanto a gente estigmatiza enfermidades crônicas, o quanto a gente sequer coloca isso na mesa para conversar. É como se não pudesse. Não é que não como se não pudesse, é como se fosse a exceção, sabe? Então a gente não fala disso, deixa pra lá. E eu gosto de trazer esse papo também por isso. Eu sou uma pessoa que vive com uma doença crônica, que tem um suporte emocional e estrutural grande, e eu entendo isso, então eu reconheço também os meus lugares de privilégio. Mas ao longo da minha jornada eu fui tendo diferentes suportes, diferentes possibilidades de apoio. E eu fui então tentando conversar com pessoas para reconhecer quais eram as estruturas que estavam disponíveis para mim e como é que eu podia alcançá-las. E acho que isso também é bem importante. E como a gente está num ano de eleição, essas coisas não se decidem, entre aspas, só na eleição. Mas a eleição é importante para a gente pensar quem são as pessoas que a gente quer que estejam ali. Em especial no legislativo, né? A gente que vai pensar essas políticas públicas. Então, é um momento também para a gente pensar nisso. Quem são as pessoas que estão atentas às questões de saúde, ao invés de cortar recurso da saúde, que querem ampliar, que querem melhorar a qualidade do sistema público, por exemplo, de saúde, né? Que tem muitos problemas, né? Não dá para dizer só viva o SUS sem encarar o que são esses problemas, sem entender o que são esses problemas, que passam inclusive pela terceirização de muita coisa e pelo sucateamento de muita coisa. Então, já que é um ano de eleição, pensa nisso também, sabe? Pensa nisso também. Isso é tão importante para todo mundo, não é só para mim que tem uma doença autoimune, uma doença crônica, mas para você que tem saúde também, ou esse conceito de saúde que é não ter nenhuma enfermidade, né? Não é o conceito que eu tenho hoje de saúde.
Mas é importante para todo mundo, né? E para além disso, entender que falar de merda, de bosta, que viver com uma doença crônica do intestino não faz de você uma pessoa que precisa ter vergonha de si mesma, sabe? Eu sei o que é essa vergonha, eu já vivi essa vergonha muitas vezes. Mas não é para ter vergonha, né? A gente tem o direito de estar em sociedade, a gente tem o direito de sair por aí com as bolsas de colostomia ou com... Mesmo sabendo que num dado momento a gente pode ter urgência de ir ao banheiro, a gente pode pedir. E se você não vive com essas enfermidades e não conhece essa realidade, procure pelo menos não fazer aquela piadinha que desmerece esse outro, que estigmatiza esse outro e que faz com que esse outro se entenda como menos, sabe? As outras pessoas vão se sentindo inferiores porque vivem com essas enfermidades que podem ser muito debilitantes em alguns momentos da vida. No meu caso, foram já bem debilitantes em alguns momentos da minha vida. Então, fazer piada não dá apoio a ninguém. Fazer piada depreciativa, sabe? Não ajuda ninguém. Então, era isso que eu tinha pra falar hoje. Esse papo meio, assim, meio bosteado mesmo. A ideia é essa, né? A gente bosteia mesmo a vida, acontece. Eu espero que esse vídeo te receba aí no seu melhor. E isso não é um papo de autoajuda que desconsidera todas as diferenças estruturais e de acesso e de possibilidades, mas na verdade é um convite, inclusive, para a gente pensar nisso, né, coletivamente. Como é que vamos tendo acesso à saúde, ou como isso vai nos sendo tirado a partir de cortes para todos os lados que vão sucateando um sistema que é tão importante de suporte à saúde. Então, tá. Beijos para vocês aí do outro lado. Veja aqui a minha playlist Crônicas, ela faz o trocadilho de palavras dela, hein? Crônicas com H. E obrigada pela audiência cuidadosa e carinhosa que você é aí do outro lado. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada às pessoas da minha família, as minhas amigas, os meus amigos e amigues, que sempre foram tão cuidadosos comigo diante dessa situação. Liebe Grüße an meine Freundinnen in Deutschland auch, die mir so viel geholfen haben und die ich total liebe habe. Vielen Dank für alles, das ihr für mich gemacht habt. Und ja, precisava agradecer em alemão as pessoas aos grandes amigos que eu criei lá, que eu fiz lá e que me ajudaram muito nessa fase de descoberta, e obrigada às pessoas que me acolhem no Brasil nesses tantos anos que eu já voltei e pelas tantas dificuldades que já passei e que eu fui muito acolhida pelas pessoas da minha família e pelo meu círculo de amizades. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau.